E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Vascaínos por Amor. Meu nome é Rodrigo. Quem puder compartilha, se inscreve, deixa o like para chegar mais amigos aí vascaínos e vascaínas. E chegamos ao domingo, né? Fim da rodada, 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. E parabéns aí a todos os envolvidos, uma salva de palmas, né? O 8º melhor elenco do Brasil hoje está em 16º lugar, com a mesma pontuação do Santos, que é o primeiro clube na zona do rebaixamento. E para ficar melhor ainda, o Vasco não joga no meio da semana. O Vasco não joga no meio da semana, porque tem o jogo de terça-feira, aquele jogo da Sul-Americana, que para mim não serve de nada, a não ser que algo muito fora da curva e surpreendente aconteça, e o Vasco consiga se classificar. Se isso acontecer, eu venho aqui e peço desculpas na frente de todo mundo, que eu acho praticamente impossível disso acontecer. Mas futebol, né? A gente não pode esperar de tudo. O jogo de ontem eu já falei um pouco no vídeo de hoje. Quem quiser dar uma olhada aí no vídeo pós-jogo, Vasco e Grêmio. Mas a preocupação é grande, porque vamos lá, o Vasco, se o Santos empatar com o Internacional, não precisa nem ganhar. O Santos joga no Beira-Rio contra o Inter. Um simples empate do Santos leva o Santos a 15 pontos. O Vasco já fica com 14, fica ali para trás, né? E aí a gente joga só no domingo contra o Inter, lá no Sul. Depois o Vasco vai a Mirassol pegar o Mirassol. Mesmo o Mirassol que faz uma campanha excelente, que ganhou de 3-0 do Santos ontem. Então assim, galera, é muito preocupante. Eu já penso realmente nos 45 pontos, que são os pontos que vão fazer o time provavelmente livrar, né, do rebaixamento, aquela margem de segurança. E aí se a gente colocar que o Vasco em 14 jogos, o Vasco tem 4 vitórias, 2 empates e 8 derrotas, é muito preocupante, porque faltam 24 jogos. Vocês me desculpem até minha voz, galera, estou um pouco rouco, estou começando a ficar meio rouco desde ontem. Essa mudança de tempo aí no Rio de Janeiro está me pegando, está me arrebentando. Mas vamos lá. Quanto que o Vasco precisa? Teoricamente 31 pontos, né? 10 vitórias e um empate em 24 jogos. Parece ser uma tarefa fácil? Parece, né? O 24 jogos você ainda pode perder. O Vasco poderia perder teoricamente ainda 13 jogos e ganhar 10 e empatar 1. Quer dizer, não adianta nem a gente falar de reforços agora, porque o clube continua no transfer ban, né? Ninguém falou nada. O Vasco tomou aquele transfer ban no meio dessa semana e até agora não tem nenhuma indicação que o transfer ban vai sair. Então, assim, a sorte foi que tinha já escrito o Thiago Mendes, mas imagina a situação do clube para contratar, procurar reforços, né? O empresário do Adson hoje aí chutou o balde, que o Vasco não está cumprindo com as obrigações com relação a pagamento dele, provavelmente da comissão, né, referente à vinda do jogador. Aí você olha transfer ban, você olha a colocação do clube na tabela, praticamente dentro da zona do rebaixamento. Acho que é questão de tempo. Acho que na quarta-feira o Vasco entra na zona do rebaixamento, porque eu acredito que o Santos pelo menos a empate com o Internacional. E aí domingo a gente tem uma missão difícil de pegar o Internacional lá no Beira-Rio. Pode ser que aconteça o mesmo milagre que aconteceu ano passado com o time do Rafael Paiva. Mas, galera, é isso daí. Vamos, infelizmente, eu tenho cantado essa pedra,
porque a Copa do Brasil e a Sul-Americana não tem rebaixamento, mas o Campeonato Brasileiro não é fácil, coisa bem dura. E aí o Vasco tem uma sequência do Inter fora, aí o Vasco pega Mirassol fora e depois tem o Atlético Mineiro aqui em São Januário. E os jogos do Vasco que foram adiados foram Juventude e o Bahia, né? Que seria agora no meio da semana. O Vitória hoje venceu o Inter, passou o Vasco. São Paulo ontem já havia vencido. Então ficou os dois que estavam ali. O Inter venceu também, já tinha passado, subiu mais ainda. Então assim, galera, bem complicado. Terça-feira aí tem jogo, então de repente amanhã eu volto aí e faço um pré-jogo. Quem puder compartilhar, se inscrever, deixar o like. E eu achava que a gente ia parar de falar isso, né, devido ao campeonato que o Vasco fez ano passado, ficando em 10º lugar, mas voltamos tudo de novo, ficar acompanhando o resultado dos outros, para ver se os outros vão perder, para não passar a gente, mas o buraco está ficando cada vez mais embaixo. Galera, grande abraço, fui, boa semana a todos, resiliência, né, para torcer pelo nosso Vasco. E hoje foi acredito que tenha sido um domingo muito ruim para todos, né, porque a expectativa era grande. Ontem, no decorrer do jogo, o Vasco tinha feito 1-0, e aí a gente tomar aquele gol no momento que o jogo parecia controlado. Galera, um abraço.